parental? O que o senhor tem visto nos seus processos, no seu dia a dia? Porque o tempo aqui é bem corrido, eu sei que eu tenho os afazeres, mas para a gente tentar um pouquinho elucidar isso. Porque Uhum. enquanto tem uma relação com filhos, a gente não pode deixar passar desapercebido. Então, quanto à alienação parental, o que o senhor tem visto aí? Porque o narcisista, ele não gosta de criança, né? Na verdade. Não gosta de criança, não gosta de animal. Então, ele finge ali que ama, Sim. gosta dos seus filhos. E é isso. E fala um pouquinho pra gente Né? em relação ao processo. Assim, né? Uma conclusão que eu cheguei é quem não está nas plenas faculdades mentais, ou seja, a gente pode colocar aí pessoas que têm transtorno de personalidade, não só a pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista, mas praticamente todos os outros, eles partem de um pressuposto falso da realidade. O que faz acreditar que certas coisas que têm importância deveriam ter importância não têm e vice-versa. Então, por exemplo, na cabeça deles, como que funciona? Uma criança, ao invés de ser talvez um dos bens mais importantes que existem na humanidade, porque vai ser o futuro da nossa espécie, o futuro das coisas que irão acontecer, ele vê na criança algo como se fosse um beco sem saída. Um caminho ali que não vai gerar dinheiro, que não vai gerar evolução, é só um gasto, é só uma despesa. A partir do momento que é só um gasto, esse gasto ele pode ser utilizado para o bem-querer desse narcisista ou de qualquer outra pessoa que esteja de má intenção, que tenha problemas da personalidade. Então, ele vai utilizar a criança como um bode expiatório, né? Como um instrumento, uma ferramenta de exercício de controle, poder e dominação, porque na mente deles, tudo é sobre isso, tudo é sobre controle, tudo é sobre poder, tudo é sobre dominação. Então, assim, como que uma criança de, por exemplo, 5 anos vai me dar mais poder? Na visão do narcisista, eu não estou nem aí para criança, eu quero uma pessoa, né? Aí depende muito do contexto, mas tem narcisista que prefere um dinheiro, então ele vai puxar saco do chefe, ele vai tentar, se for uma mulher, vai tentar ficar com um cara mais rico, se for um homem, ele vai chavecar uma outra mulher que possa sustentar ele. Então, tudo vai variando, mas é sempre em poder e dinheiro, e crianças não dão poder e nem dinheiro, só se você utilizar de uma forma errada, né? Instrumentalizando, e aí a gente entra na questão da alienação parental, né? E alienação parental a gente pode ver como o próprio nome já diz, né? É uma coisa alienígena, é uma coisa alien, ou seja, você está alienando, você está tirando da onde estava para outro lugar, né? Então, por exemplo, a gente fala, é um ET, é um alienígena. Por que é isso? Porque é de um lugar externo, não é daqui. E alienação parental é isso, você tira a criança de onde ela estava, você está levando para fora, né? Então, o que seria isso? É você tirar a criança do local onde ela deveria, da função que ela deveria exercer, ou seja, de criança para instrumento ou para adulto, né? Quando a gente vai ver aí em muitas famílias disfuncionais, a gente tem vários papéis invertidos, como muitas vezes um irmão mais velho, uma irmã mais velha que assume a posição da mãe, quando muitas vezes a mãe não está nem aí para os outros irmãos. Às vezes a gente tem irmãos mais velhos que assumem o posto de pai, sustentando os irmãos mais novos. Então, você acaba tendo aí um monte de disfuncionalidades, né? A gente também tem as classificações dos filhos de um pai ou de uma mãe narcisista, que seria, no caso, o dourado, o invisível e o bode expiatório. Às vezes, muita gente insiste nessas classificações como se fossem rígidas, mas a verdade é que não é um que é apenas o dourado, não é um que é apenas o bode expiatório, não. Todos são, ao mesmo tempo, a mesma coisa, só que em momentos diferentes que isso se altera. Às vezes você é o dourado em esporte, mas no estudo você é o invisível. E vice-versa, né? E aí ocorre a alienação parental, só que é uma coisa muito sutil. É uma coisa sutil que você não percebe. Então, por exemplo, vamos supor, eu sou um pai alienador e quando a criança vem me visitar, né? Eu venho buscar ela para me visitar, eu fico falando, olha, sua mãe é burra, sua mãe é feia, sua mãe é pobre. Como que a mãe vai provar isso? E aí a criança fica lavando fica sofrendo essa lavagem cerebral e ela acaba, às vezes, acreditando, né? O que é chamado de imputação de falsas memórias, né? Porque a criança ela não tem ainda domínio das faculdades mentais dela, ela não tem um acervo de memórias tão grande igual a gente tem, né? A gente tem 30, 40 anos, a gente consegue olhar para trás e ver a vida inteira. Mas uma criança, ela nem lembra do que ela comeu ontem, às vezes, ela acabou de sair do Jardim 2, do pré, enfim. Então, isso acaba se tornando